Esse podcast é um oferecimento da Novak Odontologia, a sua nova maneira de sorrir. Em Brodowski, na Rua Moreira César, número 204. O telefone é o 16 99442 9803. Novak Odontologia, a sua nova maneira de sorrir. Pode rodar a vinheta. Finalzinho de mês, você tá aí contando moedinha, esperando ansiosamente pelo quinto dia útil. Então para o que você está fazendo e fica aqui comigo porque esse podcast é para você. No programa de hoje, eu recebo a Fernanda Simolin, que é consultora e educadora financeira. Ela não fala apenas de números frios. Ela vem falar para a gente sobre comportamento e escolhas. Seja muito bem-vindo para esse papo que vai render bons juros, né, Fernanda? Muito obrigada pelo convite. Conteúdo de valor, como eu sempre falo, né? E é essencial. Aí eu te pergunto, Bru, qual que foi o nome do seu professor de educação financeira lá na escola? Não tive. Pois bem, então para tudo, presta atenção, tem muito a contribuir aí para você. Fer, conta pra gente, você tem uma bagagem enorme na educação financeira, na consultoria, no desenvolvimento pessoal. Conta pra gente um pouquinho do que você faz, de quem é a Fernanda atrás dos números também. Uau! Vamos lá. Minha formação, na verdade, é letras, tradutor e intérprete. E comecei a trabalhar em banco. Eu vim da origem de uma corretora de seguros lá da minha cidade, de Jaboticabal, e passei na faculdade em Ribeirão. E aí eu tive também a promoção no trabalho para trabalhar numa filial lá de Ribeirão dessa empresa. E ali eu conheci vários corretores, inclusive de um banco, da Bradesco Seguros, que me convidaram para trabalhar numa agência bancária. Me apaixonei por esse universo, falei: "Poxa, é aqui que eu quero estabelecer", e eu fazendo a faculdade. E num belo dia, num happy hour bancário adora fazer happy hour, né, tomar uma cervejinha gelada pra dar aquela relaxada, muitas metas, cobranças. E de repente o diretor regional ali do HSBC chegou e sentou na minha frente e sem eu perceber ele fez comigo uma entrevista no informal. Ele falou: "Eu estou aqui para entrevistar, porque estamos contratando, e é exatamente uma pessoa que tem o seu perfil, né, que seja jovem, comunicadora, que queira crescer". Eu falei: "Uau, eu nem sabia o que que era HSBC, né". Entrevista no happy hour é golpe baixo Não também, né? foi, mas Meu Deus. tudo originou dali. E aí fui para casa encasquetada e fui procurar HSBC, fui perceber que simplesmente era um dos maiores bancos do mundo, mas fiquei na minha, porque estava bem encantada ali com a agência, com os amigos que eu fiz. E aí ele deu um jeito de me ligar e falou: "Ó, estamos aqui te esperando, o pessoal do RH tá aqui". Falei: Tá bom". Fui lá conhecer, me encantei pela proposta, uma opção salarial muito interessante, estava valorizando ainda mais ali o meu passe e fui. Foram 5 anos muito felizes. Fui destaque nacional da modalidade do segmento Premier, que eles falam que é alta renda. E nisso, o pessoal do Unibanco, do segmento Uniclass, que também é alta renda, vendo eu fazendo a gestão de alguns clientes, foi lá e me convidou para ir para o Unibanco. E fui. Assim, com dor no coração, porque o HSBC dava oportunidade de fazer carreira internacional, como eu fazia letras, tradutor e intérprete, muita coisa ligava ali e Sim. tal, mas eu também tive uma opção salarial muito bacana e carreira muito promissora. Só que aí, de repente, veio a fusão, a maior confusão com o Itaú, né, que fez a Itaú Unibanco. De repente, os clientes perderam o dinheiro dali da conta, porque gerou um novo sistema, né.
Foi um momento mais desafiador, eu falo assim, meu profissional. Muito estresse, mas com o tempo tudo foi adequando. E aí eu fui para o Itaú Personalité, também é o segmento de alta renda. Fui muito feliz lá, aprendi muito. Só que no último ano, diretoria mudou, produtos mudaram, o segmento começou a popularizar. Eu tinha mais de 600 clientes na minha carteira e tinha que dar um Uau. tratamento de excelência. Tinha mais de 23 itens de meta. Aí eu comecei a sofrer, a adoecer, veio síndrome do pânico, veio depressão. Um dia eu saí carregada da agência ali, toda torta, pensando que estava infartando. E aí constatou que era assim, demorou, né? Porque faz um monte de exames e tal. E era uma crise nervosa, síndrome do pânico. E tratava, vivia de tarja preta, vivia para trabalhar, chegava 8h30 da manhã na agência, saía 8h30 da noite, passava, pegava um lanche, ia dormir e vivia assim, só esse ciclo, sem qualidade de vida e nada, até que um belo dia eu falei: chega, vamos recalcular a rota. E nisso tem a influenciadora digital Carola Duarte, que ela é bem tradicional em Ribeirão Preto. Ela falou: amiga, vem para as redes sociais, vem ensinar educação financeira para o pessoal. Você alimenta sempre que faz ali conteúdo, você dá tantos detalhes, você é tão caprichosa, o povo precisa de você. Aí eu falei: o quê? Eu falar para as câmeras? Ela vem que eu te dou uma mentoria. Aí foram 4 aulas e na última ali eu queria inventar um nome, né, para aproximar as pessoas, para ter o rapport, ter aquele aconchego, porque falar de dinheiro, hoje em dia, a gente considera até mesmo como um tabu, né, as pessoas não Mexe com falam. muita gente falar de dinheiro. Exatamente. Então eu queria uma linguagem simplificada, ter essa proximidade, e é difícil você simplificar o economês. Então, as siglas, as sopas de letrinhas, e aí me veio o insight do Fenanças, né, que foi minha criação, que eu fiz uma brincadeira com o meu nome e finanças, então Fenanças com Fernanda. E desde então, há 5 anos, estou nas redes sociais e estou com a minha consultoria própria, e depois a gente conta as cenas dos próximos capítulos, eu também não que eu falo que eu sou parceira também da W1 Consultoria, que é a maior empresa de consultoria financeira aí do Brasil. E falo que hoje eu vou para o céu, porque eu tenho a liberdade de oferecer o que tem de melhor no mercado para o meu cliente, de acordo com a necessidade dele, sem aquela loucura de meta, de enxergar o meu cliente como um número, sem falar. Eu escutava colegas do meu lado ali: ai, não, faz esse seguro de vida só para me ajudar, o mês que vem você cancela. Eu falava: "Gente, eu não consigo fazer isso, porque seguro de vida é algo muito sério, a nossa vida é o nosso maior patrimônio, então tem que ser algo muito bem executado". Então hoje eu sou muito feliz, porque estou construindo o meu legado e cada vez mais transformando vidas através das finanças. Maravilhosa, Fernanda. Fer, quando a gente fala em dinheiro, né? Dinheiro ele é motivo de briga de casal. Eu acredito que os divórcios, na grande maioria, acontecem por questões econômicas. Sim. Dinheiro também é motivo de ansiedade, de doença. E o que que ainda faz, né, as pessoas, vou me incluir nessas pessoas, tá? Então vou falar a gente. O Uhum. que que faz a gente continuar pensando que é a gente que manda no nosso dinheiro, sendo que nesses casos é ele que tá mandando na gente. Sim. Ô Bru, você já parou para pensar que a gente precisa do dinheiro para tudo e para o resto da vida? É. Até depois que morre, né? Você Não, até pra morrer é caro, até pra morrer, inclusive. tem que pensar até Tem que ter um morrer, galera. planejamento. Planeje Era o o ponto. falecimento. Exatamente. Então, Bru, tudo envolve dinheiro. Então eu ensino aos meus clientes, não precisa ser um milionário, mas viver uma vida confortável financeiramente, segura, poder realizar os sonhos, porque são os nossos sonhos que nos motivam diariamente a gente levantar, a ir trabalhar, a conquistar, né, para nossa família ter uma qualidade de vida. E então a gente precisa ser amigo do dinheiro, né, que o dinheiro ele nos traz possibilidades de realizações, mas se a gente não é amigo dele, a gente se torna escravo, né, porque quando você fica endividado, aí adoece, é o terceiro motivo maior no mundo de separação entre casais, é o Uau! dinheiro, porque cada um foi criado numa educação, num modo de lidar com o dinheiro e quando junta,
Aí as pessoas acabam dando conflitos. Aí eles não têm comunicação, transparência, um casal esconde do outro, né, ali as compras. Eu acho muito feio e muitas pessoas até brincam: "Ai, cheguei com um monte de sacolinha escondida do meu marido ou da minha esposa em casa". Meu, assim, se você trabalha, se você tem o seu dinheiro, você tem a liberdade de comprar o que você quiser. Então comunica: "Olha, eu quero, eu preciso, eu vou comprar", né, é melhor ter essa transparência. Eu tenho um caso de um cliente lá no Itaú Personalité, que ele é um senhor muito sistemático. E a mulher dele, eles têm muito dinheiro, só que ele é muito simples. E nessas passeadas, foi viajar com as amigas num shopping de marca, comprou uma bolsa caríssima, que nem orna com ela, que nem a gente fala aqui no Nem interior. orna, não tá nem É, ornando. que aconteceu? Ela comprou, guardou a bolsa lá, usou um cartão que fazia muito tempo que ela não usava, porque era de uma conta individual dela, para o marido não saber, né, dali. Enfim, o que que aconteceu? Ela esqueceu de pagar a fatura de cartão, negativou o CPF dela, que consequentemente, por ter conta conjunta lá no banco com ele, trouxe problemas. Que eu estava aprovando um financiamento imobiliário para o filho deles. Ele podia dar o imóvel para o filho, só que ele queria mostrar o valor do dinheiro. E ele ia pagar esse financiamento, o filho ia pagar esse financiamento para ele. Só que eu não consegui liberar o contrato em razão da inadimplência que entrou ali. Que aconteceu? Traição financeira. É como traição amorosa. Ele separou, divorciou dela, porque falou assim: "Você podia ter me contado, conversado, eu ia ficar bravo naquele momento, que aquilo ali não combina com você, mas pelo menos eu sabia, pagaria pessoas que honram o nome. Nosso nome é o nosso cartão de visitas". Com certeza. E a gente vê muito acontecer isso, né. Isso porque na verdade tem muita principalmente falando das mulheres, o pessoal acha bonito esse lance de esconder a compra do marido e estourar o limite do cartão de crédito, porque eu não sei como que o mercado financeiro enxerga isso, mas tem algumas pessoas que acham que o cartão de crédito com limite alto e comprar parcelado é um sinônimo de status. Status é ter o dinheiro para conseguir honrar com seus compromissos, né. Então eu sempre falo, eu tenho uma frase minha que ao longo desses 20 anos eu fui conhecendo muita coisa. Eu falo assim: "Valorize mais o seu extrato do que seu status", porque quem vive uma vida rica de mentira, vai ter uma vida pobre de verdade. Então, lá no Personalité eu vi aqueles homens de terno caríssimo, aquelas malas, sapatos, canetas, aí na hora que eu acessava a conta, feio, horroroso, todo inadimplente. Mas aí chegava o senhorzinho com a roupa surrada, botina de terra, sujava todo o meu carpete ali, eu acessava a conta corrente dele, maravilhosa, investidor, CPF ok. Não estou colocando o dedo para quem está inadimplente, porque a gente vive num momento desafiador, que é circunstância da escassez da educação financeira. A gente não aprendeu a se relacionar com dinheiro, então a gente tem que recalcular a rota e aprender. Então é de extrema importância saber lidar e não viver de poses, porque pode te levar à falência. Com certeza. E a gente fala aqui no Boca a Boca, eu levanto muito a bandeira da autenticidade, da liberdade de se expressar. Mas será que sem ter uma boa relação com o dinheiro é possível ter liberdade de verdade? Não, porque você vai ficar sempre refém do boleto. Será que eu vou ter aquele valor para conseguir pagar? Né? E eu falo que o melhor investimento é colocar a cabeça no travesseiro, deitar e dormir com tranquilidade, sem dever para ninguém, com as contas em dia. Então, sempre viver um patamar abaixo da sua condição, né? Sempre procurar ter uma reserva financeira, reserva segurança, para acontece algum imprevisto no dia a dia, ai, carro quebrou, geladeira quebrou, o cachorro ficou doente, para você não precisar ter que ir lá no banco pagar juros altíssimo num crédito pessoal, no empréstimo, que isso também é uma bola de neve que vai levando aí para um buraco, Com né. certeza. E eu vejo as pessoas estão cada vez mais endividadas. Mas é conveniente para as instituições financeiras continuar mantendo as pessoas endividadas? Sim, as instituições financeiras aqui no Brasil são as que mais faturam no mundo, em razão aos altos juros.
Se você vai pegar, tipo, uma linha de crédito, um empréstimo, você vai pagar no mínimo ali em torno de 8% ao mês. Enquanto que, se você for investir num CDB, numa aplicação de renda fixa, ele vai te pagar para o seu dinheiro render no máximo ali 1% ao mês. Então, olha só que diferença, né? Ele fica muito mais ali com o nosso dinheiro. E quando você está inadimplente, que muitas pessoas fazem do seu salário extensão, o do cheque especial e do cartão de crédito, extensão do seu salário. E não pode, porque os juros é altíssimo. E então o cartão também tem que saber fazer uma melhor gestão. Esses dias eu quase te liguei. Uau! Eu atrasei a fatura do cartão de crédito. E aí o meu gerente me ligou e me fez a seguinte proposta: Ah, Você gostaria de fazer um crédito pessoal para pagar a fatura do seu cartão? olha, Não, obrigada. O dinheiro para pagar a fatura do cartão está previsto para entrada na conta. O juro vai ser bem menor do atraso do que do crédito pessoal que você está me ótimo. propondo. Mas eu falei, olha como que funciona, né? A instituição financeira, como você disse, é uma bola de neve. Sim, Eles vão cada vez, aí eu ia pagar o cartão, mas ia ficar com o juro de um crédito pessoal? pessoal, que ele já queria me vender um valor 3 vezes maior do que o valor Sim, da fatura do meu cartão. Falei: "Poxa vida, e se a gente não tem um pouquinho só de consciência, de quem conhecimento. que não quer ganhar R$ 10.000 sem o banco fala: "Não, eu te faço agora, aprovo agora". Mas se a gente não pensa na Exatamente. consequência que isso tem lá na frente, é onde a gente vai se endividando e entrando cada vez mais nessa bola de neve, né, Fê? Exatamente, dinheiro não aguenta desaforo, é muito difícil da gente gerar, mas é muito fácil de gastar. E o cartão de crédito, se você não faz uma boa gestão, ele pode se tornar um vilão. E no caso aí, o juros, você falou dos juros, não tem só juros, é mora, é multa. Então, nessa situação que você já tinha um dinheiro que viria rápido para pagar, pois bem, muito bom. Mas quando você não tem a projeção desse recebimento, muitas vezes é melhor você pegar essa linha de crédito, esse crédito pessoal, pagar a fatura, porque aí acaba sendo um juros menor, dá uma parada de usar o cartão para honrar as parcelas do crédito pessoal. Eu falo que no Brasil a gente tem que girar todos os pratinhos ao mesmo tempo e tem que ter muita consciência financeira, né, para se programar para não perder mais dinheiro ainda. Então é o que eu sempre falo, investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Vocês anotaram que já teve uma aula aqui, uma consultoria financeira para você que está com problemas com o seu cartão de crédito. Pega a dica da Fernanda. Se precisar, chama ela lá na rede social dela, É isso que mesmo. ela com certeza ela vai te ajudar a sair dessa bola de neve e não entrar cada vez mais em um buraco. Porque, Fê, eu acho assim incrível a gente ver hoje em dia, antes, né, quando eu era criança, por exemplo, uma pessoa que tinha um salário de R$ 10.000 era rica. Hoje em dia, quem tem um salário de R$ 10.000 sobrevive. Exatamente, E é por que que a relativo. gente vê isso, né, Fê? Cada vez mais pessoas que ganham bem continuam chegando no final do mês quebrado, endividado. Por que que isso tem acontecido? É só falta de consciência? É só escolha errada? É falta de gestão, literalmente, porque eu tenho tantos clientes na minha consultoria que têm um recebimento baixo, e como tem também cliente que tem uma renda aí mensal de R$ 50.000, mas gasta 70. Ela perdeu o marido, qual ele que ensinava, que fazia a gestão de tudo, ela não sabia nem o que que é um extrato bancário, uma fatura de cartão. Então eu que estou auxiliando, e 50.000 para uma pessoa sozinha é muita coisa. É muita E grana, isso viu? é retrato da escassez da educação financeira. Então não é o valor, o quanto você recebe, e sim o como você faz a gestão, o uso dele. Ela sai ali passando o cartão é muito bom, ela viaja muito. Eu já fui para a Europa ida e volta, trocando os pontos do meu cartão por milhas aéreas. Mas hoje só que ele converte em dólar, dólar alto, então muitas vezes você tem que ter um programa para agregar os benefícios, para dar um up, a maior ali, fazer as milhas estarem melhores para você conseguir trocar por viagens. Eu gosto muito também do Investback, o cartão que eu tenho, um percentual da fatura, quando fecha a fatura, quando eu pago, ele vira dinheiro e vai para um fundo de investimento somar na minha carteira de investimentos. Então é o dinheiro trabalhando a meu favor. A gente tem que procurar formas do dinheiro trabalhar por nós, senão a gente vai ter que morrer, trabalhar até morrer, como diz o Warren Buffett, que é uma grande referência aí mundial, um dos
homens mais ricos do planeta. Então ele ensina ali, se você não encontrar uma maneira de gerar dinheiro enquanto dorme, você vai ter que trabalhar até morrer. E é o que acontece com os nossos aposentados hoje, que não conseguem se manter com o salário do INSS. É a época que plano de saúde é caro, medicamento, e aí então eles precisam continuar trabalhando e nem para ter uma aposentadoria de qualidade, de aproveitar, de descansar. Isso é lamentável, por isso que a gente tem que fazer o planejamento financeiro e também pensar lá no futuro. Com certeza. E a gente falando de cartão de crédito. Você acredita que o cartão eu já ouvi esse termo e eu falei: "Preciso perguntar para Fernanda". Você acredita que o cartão de crédito, ele é uma droga legalizada do mercado financeiro? Olha, muitas pessoas são dependentes, como eu te falei, que fazem de extensão do próprio salário o limite do cartão, né, então não pode, tem que analisar qual que é o seu valor de entrada e ir controlando. Hoje em dia, online, real time, você acessa a sua fatura e você tem o controle do seu uso. Eu concentro toda a minha movimentação financeira no cartão de crédito, já que eu tenho a necessidade ali, supermercado, farmácia, combustível, eu concentro tudo ali, mas com consciência financeira, fazendo a gestão para também não ultrapassar o valor que eu tenho de planejamento ali do mês. Então, quando você tem disciplina, ele é um aliado, que ele te oferece benefícios. Agora, se você não tem disciplina, ele é um vilão e eu sou influenciadora digital da Serasa também, e sempre que tem os feirões, limpa-nome e tal, eu represento aqui o interior de São Paulo e vou às mídias ensinar, falar que está tendo oportunidade de limpar o nome, mas a ensinar eles terem a consciência de encaixar as parcelinhas, de repente, que fizer da negociação, com todo o custo de vida, para que ele consiga honrar o pagamento, né? Senão, se ele para de pagar no meio do caminho, ele perdeu tudo que ele pagou ali, né? Então é importante a gente ter essa gestão. E o cartão de crédito é o maior índice de inadimplência no Brasil, é originado do cartão, em razão da pessoa não ter a consciência. Hoje em dia, o marketing, tudo onde a gente vai, o comércio, tá muito apelativo, né? Então, só hoje, promoção, e às vezes a gente tá tão cansado, né? Ou às vezes brigou com o cônjuge, e aí usa ali o cartão como um alívio, e muitas vezes você nem tá precisando daquilo. Exatamente. E então aí desconta no cartão, e não é por aí. Aí eu oriento meus clientes a sempre ter uma noite no meio da decisão, que normalmente no outro dia muda a frequência do ato da compra em 70%. É lógico que a gente tem os merecimentos, né, a gente trabalha para se mimar, mas é o que eu sempre falo: "Cuidado, me mimei e me lasquei". Exatamente. É, me mimei o mês inteiro, me lasquei na hora de pagar a fatura do cartão. É E isso. isso da gente usar o cartão como nosso aliado. Eu li dias atrás, não me recordo onde, um educador financeiro, e ele falava que aquilo que não nos oferece um benefício no pagamento à vista, a gente deve comprar a prazo utilizando o cartão, por conta desses benefícios que o cartão oferece. As milhas Aham, aéreas, por exemplo, no isso. caso do cartão que você falou que um percentual Em reverte dinheiro. em dinheiro, em investimento, só que a gente utilizar o cartão com essa consciência. Vou Sim, utilizar o quanto eu consigo pagar na fatura integral no mês que é vem. isso. Isso é uma informação válida. Eu fico um pouco de receio quando a gente vê Sim. muita informação em internet. Então eu até mandei para o meu esposo, Aham, falei: "Será que analisa. é? Vamos fazer Aham. mercado só no cartão agora?". Eu sempre tive, assim, a mentalidade: "Não, custo fixo, né, custo necessidade básica, eu vou sempre pagar à vista". Sim, não, Então eu é a sou dessa minha concepção. o É. supermercado, a Sim, gasolina, a escola, isso isso. a gente vai tudo pagar à vista. Exato. Agora, por exemplo, se for comprar um celular, né, se ele não tá te dando um desconto que seja significativo, eu parcelo numa boa, mas é aquilo que eu falei que eu vou lá na Serasa e vou ensinar os clientes a ver o valor das parcelas que você já possui, se tá tendo saúde financeira para você conseguir honrar com essas parcelas, né. Então, tenta negociar, sempre que você tem dinheiro à vista, você tem um poder de negociação maior. Mas se ele não está te dando um desconto, e se você consegue embutir o valor dessa parcela ali, junto com as outras, eu vejo que é ok. Fer, e você está nos 2 extremos do que eu quero conversar com você agora, que é a educação financeira
e o marketing digital, os influenciadores, o TikTok, o que que você acha que está com mais peso nas mídias sociais? É o pessoal te ensinando a economizar, a gerenciar ou o pessoal te ensinando a gastar cada vez mais? A gastar, né, é uma influência muito grande, compre isso, faça aquilo. E eu até oriento os meus clientes, que eu vejo que aqueles que têm tendência maior, influenciável perfil, né, de tomar cuidado os perfis que segue ali, e praticar consciência financeira antes da compra, como eu falei. Então existem oportunidades boas, mas você tem que não seguir o efeito manada. Eu gosto de dar sempre esse exemplo. "Ah, eu comprei essa bolsa", que nem aquela senhora, "porque as amigas compraram". E ela não precisava, e é uma coisa que ela nem gosta, que nem combina com ela. Então realmente ver se isso vai te ter serventia, se vai ter utilidade. Então, muita atenção, porque as redes sociais, você tem que saber quem que você acompanha, o que que vai agregar na sua vida. Presta atenção nos perfis que vocês estão seguindo. Isso é sério, não é? Às vezes a gente está falando aqui, a gente tem um papo mais descontraído no boca a boca, mas isso é uma questão muito séria. Sim, Tem que prestar atenção, porque a rede social ali, ela também é um meio de convívio seu. Então precisa prestar atenção quem que você está deixando sentar na sua mesa e em qual mesa você está se sentando ali nas redes sociais também, né, Fê? é sobre isso. A gente, que nem diz Napoleão Hill, a gente é a média das 5 pessoas que mais convive. E aí, você está convivendo com pessoas que são mais influenciadas, que estão enroladas financeiramente, ou que elas estão legal, realizando sonhos, que têm uma saúde, prosperidade financeira? Né. E hoje em dia a gente tem que falar sobre dinheiro. Eu tenho várias referências que eu tô sempre ali acompanhando nas redes sociais para aprender mais e mais e mais, me inspirar, né. A gente tem e eu pergunto, e já fui respondida, para grandes referências mesmo. Eu gosto do Flávio Augusto, inclusive vai vir em breve. Eu gosto de Uhum. aprender com ele, porque é um cara que saiu do nada, que hoje ele tá lá em cima. Então ele tem uma consciência e uma humildade que a gente precisa ter pessoas assim como referência na nossa vida. Com certeza. E eu sei que você leva bastante para esse lado também. De o dinheiro, para mim, o dinheiro ele é energia. Sim, E muitas vezes, por questões familiares, por questões passadas, né, dos nossos sim. ancestrais, dos nossos pais, avós, a gente vem com essa energia do dinheiro carregada de culpa, de medo. Como que a gente faz depois que é adulto, né? Já é um adulto formado e cresceu com essa mentalidade de dinheiro, que o dinheiro é ruim. Muitas vezes a gente, Ah, principalmente quando a gente vem de família mais humilde, a sim. gente ouve falar que o dinheiro é ruim. Como que a gente consegue quebrar esse ciclo? São crenças limitantes. Diz muito que ter dinheiro é pecado. Em nenhuma passagem na Bíblia fala isso. Não é pecado ter dinheiro, é pecado o mau uso que você faz do dinheiro. Então, se você é uma boa pessoa e gerar prosperidade, você vai ajudar mais pessoas. Então, a gente, como eu já falei, a gente tem que ser amiga do dinheiro. O dinheiro é a energia do trabalho, nos dá a possibilidade de realizações de sonhos, de ajudar mais pessoas, de ter uma vida mais segura, mais confortável. Então a gente tem que tomar e a palavra também tem poder e dinheiro é energia. Eu sempre indico aquele livro Os Segredos da Mente Milionária, é um best-seller, que ele trabalha muito isso, da gente tem que ter o respeito pelo dinheiro, né, que ele não aguenta desaforo. E a gente vê vários casos de pessoas que ganharam Big Brother, na loteria, que recebem de repente muito dinheiro e por ter crenças limitantes, não saber fazer gestão, gasta tudo. Então a gente tem que ter respeito sim pelo dinheiro. E eu falo que finanças é que nem a lei da semeadura. Todo dia tem que fazer a gestão, acompanhar as suas contas, monitorar o seu cartão, para você colher lá na frente, para você ter o lucro. E é preciso falar sobre dinheiro, né? É É um assunto que a gente preciso, evita. A sim. maioria das pessoas evita falar de dinheiro. Sim, infelizmente, é difícil a gente numa mesa de um bar ou alguém, amigos reunidos, ninguém fala-se de dinheiro. A gente tem que ocasionar esse tipo de conversa para a gente aprender, né, ver boas práticas, é sempre muito rico, sempre enriquece, sem tabu, sem crenças limitantes. Então eu recomendo muito esse livro, porque ele trabalha a mentalidade, porque isso vai ocasionar a geração do seu resultado lá na frente. Ele tem até uma fórmula, né, então os pais, cuidado como se
fala com as crianças, né, que dinheiro é sujo, que as crianças já crescem com isso. E não, e as crianças têm que ensinar na forma com linguagem lúdica, na linguagem deles, falar sobre dinheiro. O meu afilhado sabe, ele queria aquela arminha de gel que é febre, né? Eu falei, ó, a Dinda tem que trabalhar para depois receber o dinheiro, eu tenho que pagar minha coisa lá do supermercado e tal, e aí eu vou ver o que vai dar, se vai dar para comprar a arminha. Aí ele ficava me ligando: "Dinda, você tá trabalhando, né?" Então, tipo assim, ele tem a noção Tô que eu garantindo a tô minha arminha. exatamente. Então: "Ó, se você sair aí da sala, não tem ninguém? Desliga o ar-condicionado, desliga a televisão, vamos economizar energia, que depois eu te levo lá para comer um lanche". Converte em algo que ele goste, porque ele vai começar a associar isso e vai se tornar um adulto próspero. Poucas escolas estão introduzindo a educação financeira, só que os professores ainda não são qualificados para isso, que inclusive um índice muito alto de professores estão inadimplentes, em razão até mesmo do salário horroroso que eles recebem, São pouco né. valorizados, né, uma Pou classe que precisava ser muito Muito, valorizada. muito. E, no entanto, a minha formação é letras tradutor e intérprete, eu não dei continuidade, porque pouco se valorizou das aulas que eu ministrava. Eu traduzi um livro ali enorme, também, tipo: "Ah, o Google faz", não faz, né, ele te dá uma ideia geral, mas não te dá o contexto, as entrelinhas necessárias ali. Então, por isso que eu fui para outra área, mas mantenho ainda na educação. Eu falo muitas vezes que é mais por amor do que por valor, e precisa ser valorizado. Então eu acredito que vai ser um processo longo ainda, mas logo que tiver isso mais ali efetivado nas escolas, eu visualizo os futuros milionários, porque eles vão errar menos e vão se relacionar muito melhor com o dinheiro e fazer escolhas mais assertivas. E valorizarem de verdade o dinheiro, né. A Sim, gente vê hoje em dia, para famílias de classe média, é muito fácil as crianças terem as coisas que querem, sim. obterem o presente da moda que quer, a roupa, e aí eles crescem sendo adultos que não sabem É, não dão valor nenhum para o dinheiro. Eu tenho exatamente. 3 filhas, eu me preocupo extremamente com isso, com o tipo de relação com o dinheiro que essas meninas vão ter quando elas crescerem. Reflete lá na frente, totalmente. Os filhos modelam os pais. Então, atenção, papais e mamães de plantão, né? Tem que ensinar ali, mostrar que está trabalhando, que precisa pagar aquilo, para a criança dar valor no dinheiro, para ele ser um adulto que tenha consciência financeira. Exatamente. E Fê, agora falando a finanças, a influenciadora da Serasa, é do Serasa ou da A Serasa? Serasa. A Serasa. É. Por isso que ela é É rosa? É rosinha. rosinha. É. A influenciadora da Serasa, se você pudesse olhar no olho de uma pessoa agora que está atolada em dívida, o que que você falaria para ela sem se preocupar com filtro ou com censura, porque aqui, ó, não tem trava na língua, tá? Sim. Não, e as pessoas já sabem que eu sou muito transparente, eu não ponho o dedo ali, não aponto, porque a gente é a origem da nossa cultura, do nosso governo, que não quer a gente lúcido, com conhecimento, né, ali para poder fazer o melhor gestão do dinheiro, porque tem que pagar impostos. Eu falo que é possível recalcular a rota, né. Se você tiver muito endividado, o importante é pegar todos os seus custos mensais, anotar ali e negociar, sair conversando com as empresas: "Ó, eu sei que eu tô devedor, eu quero entender como que tá funcionando os juros, para eu me planejar que eu quero começar a negociar, a te pagar". E dentre todos ali, depois que você fez a pesquisa, priorizar aqueles que têm os juros mais alto, né, porque esses corroem com muita intensidade. E também em paralelo aqueles valores que são menores. Então não tem mágica, não tem milagre, sim dedicação, né, organização, disciplina e constância. É todo dia um pouquinho. Foram vários anos, de repente, ali para você chegar nesse montante. Então não vai ser do dia para a noite que você vai regularizar o seu nome. Então precisa ter esse tempo, essa calma de fazer o planejamento que dá certo. Ao longo dos anos que eu tô aí, eu já recuperei muitas pessoas endividadas que hoje são investidoras. E nos casos de superendividamento, Fê, você acha
que é viável contratar um Sim. advogado especialista na causa para te ajudar a Sim, conseguir sair dessa dívida? Porque às vezes as instituições são abusivas, né? total, E total. nos juros, nos tipos de cobrança, eles são Sim, abusivos. sim. Então você acha que é viável contratar esses profissionais desde que eles sejam Não, realmente sim, qualificados, né? sim, sim. Eu tenho até alguns bons profissionais que são ali, que levam numa ética e trabalham dentro da lei, né? E trabalhando dentro da lei, existe ali as formas de fazer a requisição do valor a maior que está pagando, juros abusivos, principalmente com cartão de crédito, que é lamentável. Muitas vezes eu tenho a frieza e boca a boca ali eu falo: cliente, não pague essa fatura agora, não negocie, ficar pagando o mínimo, você só está pagando juros, mora multa, você não está pagando o valor principal. Deixa rolar, que daqui uns 10 meses o banco vai começar a te oferecer uma taxa de juros mais interessante para você poder parcelar. E olha que triste realidade. A pessoa quer negociar, só que o banco, a instituição não dá condições favoráveis. E aí, muitas vezes, é onde eu entro e indico essa advogada dessa área, que ela vai fazer o estudo e vai ver se é interessante ou não entrar com esse processo diante aos juros abusivos. Muito bacana. E a gente falou com os endividados. Sim. E qual é a cutucada que você daria também para quem tá com o extrato maravilhoso, mas tá vazio, não sabe ainda o que quer da vida, não consegue ser autêntico, tá seguindo a manada. Tá com o Sim. extrato bacana, mas tá seguindo a manada. Qual é a cutucada da Fernanda para essa galera? Gente, é buscar quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos, né, que isso te impulsione e te dá direcionamento. E muitas vezes tem gente que tá com o dinheiro na conta, mas o dinheiro, por não ter educação financeira, não ter conhecimento, não sabe alocar e fazer o dinheiro trabalhar a favor. Então, tem que buscar um especialista. Na empresa que eu trabalho, eu, consultora, mais o assessor de investimentos, juntos a gente forma a carteira de investimentos do meu cliente do extremo zero. E hoje em dia é possível com um valor pequeno iniciar essas aplicações. Então a gente precisa se educar, buscar informação e começar, né? Não seguir, e eu vejo cada coisa, pessoas ainda com dinheiro na poupança. Eu só lamento. Tipo assim, eu dou um parabéns, mas sem estrelinha. Porque tem um dinheiro ali que eu falo até que guardado, porque rendendo no atual cenário econômico de taxa de juros altíssima, poupança não está performando praticamente nada. E aí, no caso, ela só tem rentabilidade uma vez no mês, que é na data de aniversário. Se você resgata na véspera, você não realizou rentabilidade nenhuma. Sendo que tem o CDB, que eu falo que é o irmão mais arrojado ali dela, mas é o mesmo grau de risco, porque são títulos emitidos pelo banco, tanto a poupança quanto o CDB, só que dependendo da instituição financeira, você sabendo negociar um percentual, uma taxa melhor, ele vai te remunerar o dobro. Então, quando eu falo mesmo investir em conhecimento rende os melhores juros, quando a gente sabe, a gente consegue otimizar o retorno financeiro. Então, fazer o dinheiro trabalhar a nosso favor. E isso de investimento, algumas pessoas têm preconceito com investimento, porque já ouvi falar, muita gente já ouvi que investir não é para assalariado, investir é para empresário. Por que que as pessoas ainda continuam pensando dessa forma, mesmo a gente tendo pessoas como você que nos trazem essas evidências Sim. de que dá certo sim investir, que é possível investir com valores baixos, iniciar com valores baixos. Por que que as pessoas ainda continuam pensando dessa maneira, seria uma manipulação do sistema? Bru, são pessoas acomodadas, porque, por exemplo, lá no meu perfil, eu contribuo com tanta informação de valor Diariamente. diariamente, legendona grande. A minha mãe até fala: "Para de entregar todo o ouro". Eu falo: "Mãe, tem pessoas que não conseguem pagar pela minha consultoria". Então quem tem a paciência de estar acompanhando diariamente, lendo as minhas legendas extensas, está aprendendo ali sempre mais e mais. Então é preciso aprimorar. No caso, qual que retoma a sua pergunta. Ah, do valor a aplicar. Bru, e é muito tabu, é falta de conhecimento. Quando a gente não conhece, a gente teme, né. Uhum. Então, quando a gente conhece, a gente vai ver que tem possibilidade. Hoje, é possível a começar a investir a partir de R$ 30. R$ 30 é um café.
né? E R$ 100 você já consegue ter uma reserva de aposentadoria, de repente, numa previdência privada. Mas tem que saber escolher. Segredinhos que os bancos não contam, mas eu conto. Que tem taxa de administração, algumas têm taxa de saída, taxa de carregamento. Tem que ler os termos ali de investimento. Cuidado, né? O gerente do banco, ele tem como eu disse, eu tinha 23 itens de meta para seguir ali. Então, muitas vezes pode ser que ele não atenda a sua necessidade, mas sim a necessidade da meta dele. Então, procure entender o que ele está te oferecendo, né? Ali a remuneração. Mas hoje em dia, a partir de R$ 100 é possível investir. Né? E tem grandes corretoras renomadas, por exemplo, que eu represento hoje em dia junto lá na empresa, que a gente tem uma própria XP Investimentos, que as pessoas falam, nossa, é só para gente rica. Não! A partir de R$ 100 é possível estar investindo ali e tem uma variedade enorme de tipos de investimento para todos os perfis, desde o mais conservador até o mais arrojado. Então, investir é para todos. E eu estou falando valor baixo. R$ 100 é uma sentada numa padaria, num restaurante hoje em dia. Num Será que é... restaurante sozinho, gente, porque com 5 filhos, Não com rola. 5 filhos não, com 3 filhos, não Não rola. rola. R$ 100 não é uma sentada no restaurante. Exatamente. E aos pais, ter a consciência, a gente já falou aqui de educação financeira infantil, pensar no futuro das crianças. Lá na Europa, as crianças nascem com um tipo de uma previdência privada que os pais contribuem um pouquinho por mês. E já pensou se nossos pais contribuíssem, sei lá, R$ 50 todo mês? Vai ser a constância que vai trazer um resultado bacana no longo do tempo. Que aí a pessoa fez lá 18 anos, você pode comprar um carro, pagar um intercâmbio, ajudar a pagar uma faculdade, né? Suaviza isso aí e continua contribuindo. Então, fazendo planejamento, eu digo de novo, no Brasil a gente tem que girar todos os pratinhos ao mesmo tempo. Põe R$ 50 para reserva de segurança, R$ 50 para reserva de aposentadoria, R$ 50 para o filho, que no longo prazo você vai ter um dinheiro bacana. A Fernanda entregando o ouro Eu tô dando uma aqui consultoria. no Boca a Boca hoje. Então já manda esse podcast para aquele seu amigo, seu irmão, a sua esposa ou seu marido que está precisando ouvir um pouquinho mais sobre consciência financeira, consciência e educação financeira. E para quem quiser saber um pouquinho mais com dicas diárias do mercado financeiro, dicas de saúde também, que a Fernanda Investir coloca na dicas de saúde e bem-estar, locais bacanas para a gente frequentar, só seguir a Fernanda nas redes sociais. Qual que é o seu Instagram, Fê? Finanças com Fernanda, conteúdo de valor, que a gente não é só economizar dinheiro, mas a gente também tem que viver. E ali eu dou umas orientações que investir em bons momentos é preciso, investir na saúde, que é o nosso maior patrimônio, né? A gente tem que viver, porque tem pessoas que só vivem economizando, pensando no amanhã, e de repente acontece alguma intercorrência, a pessoa não viveu. Vamos nos permitir, mas com planejamento financeiro, né? Então vamos quebrar esse tabu que a gente tem quando o assunto é dinheiro. E é assim que a gente encerra o Boca a Boca de hoje. Eu espero de verdade que você chegue no quinto dia útil com um pouquinho mais de consciência. E se precisar de alguma dica, quer começar a investir, quer começar a falar de dinheiro, procura a Fernanda que ela vai te ajudar. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque toda semana tem Boca a Boca aqui para vocês. Até a próxima!